gente querida! Que bom estarmos juntos para mais um programa Capelania. Gente cuidando de gente. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui para vocês. Eu vou contar um pouquinho da história, da nossa história, para começar, quando nós nos conhecemos. Em mais ou menos 1986, eu estava há pouco tempo no Hospital das Clínicas como capelã e levei um amigo até o hospital para conhecer o Ministério de Capelania Hospitalar Evangélica. Era o Dr. Ageu Lisboa, fundador do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, meu amigo. E ele olhou o trabalho, viu, ficou emocionado e falou assim: Eleni, você traz medicina para a alma. Que lindo! Você precisa falar sobre isso no nosso Congresso Internacional do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Então, ele me convidou para ir para lá. Agora, os meus filhos eram pequenos, tinham por volta de 4, 6, 7 anos, são 4 todos em escadinha, e eu fui para aquele congresso com o coração na mão, porque eu estava sentindo que eu estava deixando os meus filhos por 3 dias na mão de uma menina que me ajudava no cuidado deles e na mão do meu marido, mas eu estava apreensiva. Mas eu estava duplamente apreensiva por estar indo falar para psicólogos e psiquiatras de toda a América Latina. E eu falei, meu Deus, se eu puser a mão aqui, eles vão me analisar. Se eu não puser, eles vão me analisar do mesmo jeito. Se eu me mexer, se eu falar de um jeito ou de outro, eles vão sempre estar me analisando. E eu fiquei em pânico. Eram 3 dias de congresso e eu só ia falar no último dia. Então, o que aconteceu nesses dias foi uma coisa muito especial. Conheci várias pessoas muito queridas, mas uma em especial, Sérgio Paulo, um amigo que se tornou amigo nessa ocasião, e ele se achegou tanto e se tornou tão próximo e foi tão sensível ao meu pânico que ele organizou uma torcida amiga. Ele colocou na primeira fileira daquele auditório uma turma de amigos que estavam ali participando do congresso, e eles estavam olhando para mim, orando por mim e me estimulando durante toda a minha palestra, que graças a Deus acabou depois de quase 1 hora. Mas foi tão importante aquilo. E depois eles me levaram para a lanchonete do próprio local de congresso para um bolo, para comemorar aquele momento tão especial. E aquilo marcou a minha vida, marcou a minha história. Eu era muito tímida, não tinha coragem de falar com tantas pessoas. E esse tempo foi muito especial. E eu me lembrei muito de Provérbios 18, que fala que há amigo mais chegado que um irmão. E este se tornou assim, Dr. Sérgio Paulo, que eu vou estar apresentando para vocês já já. Vou estar falando sobre quem ele é e o que ele faz, e daí nós vamos estar conversando durante esse tempo sobre como cuidar do coração físico e também do coração espiritual. Este é o nosso tema de hoje. Quero lembrar você que eu estou com o meu celular aqui prontinho para receber a sua participação, as suas perguntas, e você é muito bem-vindo. Então, escreva para a gente que nós vamos estar procurando responder as suas questões. Quero ler um versículo para a gente iniciar esse tempo gostoso. Diz assim em Provérbios 18, versículo 14: o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Quem o pode suportar? Como a nossa condição espiritual influencia também a nossa condição física. E é sobre esse tema tão atual,
tão debatido que nós vamos estar conversando hoje no nosso programa. Então, quero apresentar aqui o Dr. Sérgio Paulo Dertorossian, que é especialista em cardiologia, terapia intensiva, medicina do esporte, reabilitação, é coordenador médico cardio-UTI de grupo especializado e sócio-diretor da Santana Cor, Centro de Saúde de Cardiologia. Muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, assim, é uma honra, né? Eu acho que assim, já tem uma história longa, né? Então, não existe tanto transtorno entre a gente, e eu me sinto muito à vontade da gente estar conversando e, mais uma vez, honrado de participar, né, desses eventos, que seja de livro, de congresso, que a gente tem estado junto. Tem sido especialíssimo esse tempo e assim, Sérgio Paulo é o médico do meu marido, então vejam quem eu confio nas mãos dele. Ele tem cuidado muito bem, tem conseguido fazer com que a saúde dele se torne muito mais boa, muito mais estável já há anos. E Sérgio Paulo também participou deste livro que nós escrevemos, ele escreveu um desses capítulos, Esperança para Viver e para Partir, onde a gente relata aqui a história do Dr. Rudi Uchoa, foi membro desta igreja e que eu pude acompanhar por 1 ano e meio, mais ou menos, com câncer até o final de vida. E a gente começa trabalhando aqui a questão de espiritualidade, sobre medicina e fé. E eu quero ler para vocês uma definição de espiritualidade no capítulo escrito pelo Dr. Francisco Lotufo Neto, psiquiatra. E ele fala assim: espiritualidade está estreitamente relacionada à experiência religiosa. Algumas dessas emoções envolvem contato com outros seres humanos, compaixão, perdão, amor, esperança, alegria, fé, confiança, reverência, gratidão. Outras são experiências individuais, como entusiasmo, contentamento, satisfação e sensação de controle. Para o cristão, espiritualidade é o encontro vivo com Jesus Cristo no Espírito. Ela não se ocupa de questões doutrinárias e ensinamentos. Espiritualidade é uma maneira de viver, não é uma filosofia abstrata ou código de crenças. Então, é sobre isso que nós vamos estar conversando. E eu gostaria de perguntar para você, Sérgio, quais são as últimas novidades em relação à medicina e espiritualidade? Então, Eline, assim, a medicina, ela precisa estar sempre baseada em evidência, né? Não tem o achismo. Então, nesses últimos anos, né, teve um trabalho que foi o Interheart, que foram mais de 52 países com 30 mil pacientes, e eles perceberam que assim estavam avaliando os riscos, os fatores de risco das doenças cardiovasculares, tanto infarto como pacientes com um acidente vascular cerebral. E qual não foi a surpresa que começou a perceber que mesmo avaliando os fatores, tipo considerando hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, obesidade, eles perceberam que quase 30% dos fatores de risco estavam relacionados a doenças psicossociais, ao estresse e às doenças psicossociais. E a partir dali começaram a ter, assim, houve um interesse, mais de 10 mil citações, vários trabalhos, né, sempre abordando essa parte sobre alteração psicossocial, avaliando perfil, não necessariamente assim a religiosidade, mas já envolvendo muito a espiritualidade nisso. Tanto que recente teve um outro trabalho que foi o Nurses Health Student, que foram 75 mil enfermeiras americanas, onde eles
avaliaram os dois grupos, assim, constataram que o grupo que tinha mais sentimento positivo, mais propensão a perdão, melhora no relacionamento conjugal, trabalho e relacionamentos, elas tiveram assim uma maior sobrevida, menos adoecimento, melhor qualidade de vida, inclusive assim uma correlação, tipo esse grupo teve 27 menos porcentagem de doença cardiovascular e 21% menos câncer comparado com o outro grupo. Então, a partir disso, inclusive outros trabalhos que a gente até estava conversando sobre quem tem muito prontidão à raiva, né? Tá muito assim, teve relação até de trabalhos relacionados a diabetes e a insuficiência cardíaca com esse perfil de personalidade. Uhum. Muito interessante mesmo. Como o estado de ânimo das emoções, né, e que tem tudo a ver com a espiritualidade, como interfere na saúde física. Impressionante. Eu achei também, neste livro que nós fizemos juntos, uma citação aqui do Dr. Paulo Tsai, que é oncologista, esteve aqui conosco e é da capelania também. Ele fala, citando um estudo feito na USP, os estudos comprovam que a religiosidade proporciona menos comportamentos autodestrutivos, como suicídio, abuso de drogas e álcool, menos estresse e mais satisfação. A sensação de pertencer a um grupo social e compartilhar as dificuldades também contribuiria para manter o paciente amparado, com melhor qualidade de vida, explica o psiquiatra Alexander Almeida, do Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. É alguma coisa comprovada e muito estudada hoje em dia. Muito bom. Você vivencia, né, mesmo de tudo que a gente já participou em relação à parte de paliação, as experiências do hospital do dia a dia. Então, assim, não resta, é que às vezes para a medicina em si você precisa ter alguma evidência que comprove. Sim. Então, acho que assim, baseado nisso, só vem assim fortalecer todo esse raciocínio de todas essas pessoas que já trabalham com esse perfil, com esse espírito, né? E não resta dúvida que as diferenças são hiper consideradas, assim, a evolução é muito diferente. Né? E tem sido bem importante saber de tudo isso e me apropriar dessas pesquisas que você fez também. Eu também tenho feito, principalmente em livros sobre espiritualidade, principalmente de autoria do Dr. Harold Koenig, e tenho usado este material para dar aula em faculdades de medicina. Porque sem evidências, né, pessoas da área médica não ouvem, não nos ouvem. Então, como é importante você levantar todos esses dados, muito importante mesmo. E na prática, está sendo realizada alguma mudança nesse sentido? Você já começa a perceber assim, mudanças de comportamento, né? Tipo, a gente sabe que nos Estados Unidos eles já estão colocando como um curso de saúde e espiritualidade como opcional de quase mais de 80% das faculdades assim relacionadas à parte de medicina. Quer dizer, já é uma mudança de postura, né? Aqui no Brasil está sendo assim, acho que a primeira sociedade a participar, né? Teve um grupo da Sociedade Brasileira de Cardiologia que criou um grupo chamado GENCA, que é voltado a essa parte de coração e espiritualidade. Então é óbvio que o que eles consideram a espiritualidade, né? Eles falam que até é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida, de relacionamentos inter e intrapessoais. Então isso já começa a mudar a postura, já diminui essa parte sempre mais cética, né, da área
de saúde referente à parte de espiritualidade. Então isso já vai, você vê que vai mudando a mentalidade. Sim. E o Dr. Sérgio Paulo está falando tudo isso e ele coloca em prática, porque eu me lembro, quando você começou a sua clínica, Santana Cor? Acho que foi 89, 90, 89. E nós levamos lá um grupo de médicos que nós estávamos fazendo pela capelania um encontro de profissionais, principalmente médicos, uma vez por mês ou uma vez cada 15 dias, coisa assim, para estudarmos sobre a espiritualidade e a saúde à luz da palavra de Deus. E eu me lembro que ainda não existia nenhum móvel na clínica. Você nos levou para lá, arranjamos algumas cadeiras, você providenciou isso para que pudéssemos ter esse estudo lá. Lembro até de um psiquiatra eminente no HC, não cristão, que foi lá e foi um impacto muito grande na vida dele. Muito bom. Que joia. Inclusive desse encontro só que passou, né, quando esse primeiro encontro, tinha falado que a minha irmã tinha uma amiga que não conseguia dirigir o carro na estrada, falou, olha, vai ter um palestrante também nesse evento, será que você pode dirigir no meu carro? E qual não foi minha surpresa na época, sim, né, era o Caio Fábio, né, estava devorando os livros lá no Divã de Deus. Então, assim, a ida e a volta eu tive também esse prazer e o privilégio de conversar muito e conhecê-lo um pouco mais. Ah, que precioso. Aquele livro foi impactante no Divã de Deus, né? Eu aprendi muito com ele, foi muito bom mesmo. Que lindo, que lindo. E você fala um pouquinho sobre o capítulo que você escreveu sobre doenças invisíveis e cativeiro emocional neste nosso livro Esperança para Viver e para Partir. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Porque você começa contando a sua história como um desabafo, né? O médico desabafando, porque toda aquela dor pela medicina, pela cura, pela enfermidade e o cuidado do enfermo, como com o tempo muitas vezes vai sumindo, vai desaparecendo. Comenta um pouquinho sobre isso. Eu acho que, assim, dentro até do que a gente, da abordagem, né, que a gente vai falar sobre isso, sobre o estresse, eu acho que, assim, os nossos sonhos vão se atrofiando, né? Então, acho que esse ceticismo, o consumismo, a maneira do trabalho, né, eu acho que isso está muito descrito no livro sobre essa... Assim, foi mais até o texto, até o capítulo se chama o desabafo, sim, né? Então, assim, a gente até vai abordar depois na sequência em relação a essa parte desse cativeiro emocional, né? Eu acho que de quanto a gente acaba hoje terminando o dia fadigado, exausto, né? Exaurido. E eu acho que começa um pouco dentro desse quadro, até tem um psiquiatra amigo, que é o Ciro Massi, que ele tem um livro que chama Bioestresse, né? E que ele compõe assim, né? É difícil você arrumar não é uma fórmula, né? Então ele fala que são 3 conceitos básicos, né, desse nosso estresse. Se a gente está falando assim do coração, quais são os mecanismos que realmente estão trazendo esse mal para a nossa saúde, né? E a primeira coisa é a aceitação, né? Acho que hoje a gente vive num mundo assim, a gente quer muito ser admirado, né? Você precisa fazer a coisa o melhor possível, você quer ser bem quisto, bem aceito. Então esse é o primeiro momento, né? Você vê que às vezes mesmo você vai participar de um evento, mesmo hoje, você fala, puxa, aquela preocupação, será que vão gostar do que eu estou falando? Será que tem a ver? Será que vai ter crítica? Ainda mais hoje num mundo tão polarizado, com tanto ódio, né? Então acho que a primeira coisa assim que nos instabiliza um pouco em relação ao estresse seria o que ele fala sobre aceitação, né? Da gente assim não querer
ser amado por todos é muito difícil, é quase impossível. Uma hora a pessoa coloca você no pedestal, na hora seguinte, debaixo do tapete. Sim. Outro ponto de que nos causa esse estresse, essa instabilidade, é a competência, né? Então, acho que assim, hoje a gente vive num mundo que você precisa ser perfeito, você precisa ser superior em tudo, você precisa ser o melhor em tudo, o mais bonito, o mais rico, você tem que colocar na rede social todas as coisas lindas que você está passando. E tem um filósofo alemão, que é o Byung-Chul Han, e ele fala muito, até ele usa um documentário do Netflix, que é Take Your Fills, que hoje é um documentário que mostra os jovens americanos e os profissionais assim, uso de energético e Ritalina para eles superarem, para eles poderem desenvolver o trabalho, ser super-humanos, né? Então, hoje essa síndrome do impostor, né? Essa liberdade compulsiva para você ter esse desempenho. E infelizmente, o que eu tenho percebido muito, né, sem entrar no mérito político mas assim, em relação ao capitalismo selvagem, né, hoje os pacientes estão, né, hoje virou, né, todo mundo home office, e hoje assim, os pacientes assim estão super desgastados, as pessoas. Eu tenho paciente que fala, eu tenho assim 12, 13 reuniões por dia. Nossa. Eu falei assim, eu já cheguei ao ponto de levar o celular para o banheiro, para o vaso sanitário, assim, de fazer numa posição que assim, eu não tenho tempo para nada. E isso sem dizer, você imaginar uma mulher que você precisa estar unha feita, cabelo pronto, né? Perfumada, ajudar o filho que a escola coloca os trabalhos, arrumar a casa, porque você teve que dispensar a faxineira, e ainda está submetida a esse. Então, assim, hoje as pessoas assim, estão sufocadas, né? Então, acho que isso é o que essa produtividade assim sobrenatural. E o outro mecanismo é o controle, né? Acho que mesmo você liderando um grupo, né? Hoje você não consegue ter o domínio da situação. E a percepção de quando você não tem o domínio dessa situação, você se sente ameaçado. Então, assim, é um tripé simples, mas assim, de uma maneira como que tudo isso envolve. E aí o que a gente acabou avaliando no livro, né? Acho que um pouco o que a gente entra dentro dessas doenças psicossociais e desse mecanismo, né? Até inicio como o Álvaro Campos, que ele fala, né? Nossas vidas estão se misturando de maneira como muitos nos procuram. Histórias de príncipes vivendo como mendigos. Somos o intervalo entre o meu desejo e aquilo que o desejo dos outros fizeram de mim. E aí entra as doenças invisíveis, né? É o que Martins de Oliveira fala, cativeiros emocionais. E eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia falar sobre isso seria assim, a angústia, né? Eu acho que assim, hoje essa percepção das coisas que nos trazem esse mal, né? O organismo não digere, se ele não digere, ele vai gerar alguma somatização em alguma doença. E como a gente começou assim, hoje no Brasil a doença que mais mata são as doenças cardiovasculares, né? Até o início desse mês foram mais de 340.117 mil pessoas que faleceram de doenças cardiovasculares. Não sabia disso. Então, assim, por isso esse cuidado, né? Outra coisa que a gente percebe em relação a esse cativeiro emocional, assim, o anonimato, né? Hoje muitas vezes dentro da empresa, da sociedade, você é ignorado, né? Então, acho que assim, essa é a diferença quando a gente fala, você lê o livro sobre esse acolhimento, né? De você se sentir participando de um grupo, de você se sentir amado, né? E faz toda a diferença. Tanto que o Augusto Cury, ele comenta ele fala uma frase importante, né? Que ele fala que o pior cárcere não é o que aprisiona o corpo, né? É o que asfixia a mente e algema a emoção. Então hoje quantos
relacionamentos tóxicos, né? Acho que assim, hoje, quantas mulheres não estão vivendo sobre uma sobrecarga, né? De marido agressivo, essa marcação sob pressão, né? Essa falta de liberdade. Então, essa asfixia, né? Da mente, essa algema da sua emoção, isso vai deteriorar e vai acabar culminando, né? É interessante, porque você falando nisso, eu estava pensando no Salmo 142. Eu estava estudando, escrevendo sobre esse salmo nesses dias, e ele fala: Davi está preso na caverna. Ele está fugindo do seu filho Absalão, que quer matá-lo. Ele sai do seu reino, do seu palácio, está afastado de toda a família e está ali em perigo, sem água, sem comida, sem amigos, sem nada. Mas o que me chama mais atenção nesse salmo é que ele fala assim, ele fala com Deus: Deus, tira a minha alma do cárcere. Não, ele não pede para Deus o tirar da caverna, restituir o governo, lidar com o filho que o persegue, com o perigo de morte, mas a alma dele está aprisionada. E por isso ele busca a Deus pedindo socorro. E esse salmo várias vezes comenta: eu clamo a Deus em alta voz, eu clamo, eu falo, né? E é muito interessante porque quando a gente verbaliza diante de Deus as nossas dores, e a gente sempre pode falar com Ele, a certeza de que quando a gente fala em voz alta, por exemplo, eu oro junto com meu marido todas as manhãs na nossa devocional, e o fato da gente colocar em palavras os nossos pensamentos nos ajuda a alinhar os pensamentos, a não nos distrairmos com outras coisas e a aplicar aquilo que a gente aprendeu na palavra. Então, esse tira a minha alma do cárcere foi pesado. E você vê a aflição, né? Sim. Aquilo vai corroendo, né? E aí você entra, né? A gente falou de angústia, de anonimato, você tem essa baixa autoestima, né? Essa baixa tolerância à frustração, até porque nós fomos, né? Somos educados, você precisa ter sucesso, você não pode ter... você não pode errar, né? Então, e na prática você vê que assim, quantas vezes você está triste, com medo, você está frustrado, né? Então tem um livro que o Mark Manson fala sobre um círculo vicioso infernal, né? Que você tem que ser perfeito e incrível o tempo todo. E você no dia a dia você vê que você tem essa frustração, e aí vem culpa, desapontamentos. E eu gosto esse desapontamento até diferente de uma decepção, né? Hoje, e a gente falando muito no meio da sociedade, corporativo, né? Uma coisa é você ser arrasado, você ser traído, você ficar com uma mágoa e ficar chateado com alguém que te puxou o tapete, que fez alguma traição. E o desapontamento é quando você tem isso de uma pessoa que é querida sua, do seu vínculo, né? Então... até tem um livro que fala sobre Moisés, né, sobre esse desapontamento com o povo do Egito durante o deserto. Então, assim, esses sentimentos, né, a gente está falando de sentimentos que às vezes a gente acaba guardando e isso vai corroendo. E aí vem impotência, medo, mágoa, né? Você manter uma mágoa dá muito trabalho, demora muito tempo para você ficar digerindo isso. É um alto flagelo, né? A pessoa está se judiando, se martirizando continuamente. E hoje, assim, quantas essas mortalhas do passado, né? Tem até tem uma frase interessante que ele fala: retirar flores de cravo do caixão, né? Que às vezes a gente traz conosco, né? E um poeta, o Whitman, ele dizia que andar 200 jardas sem vontade anda seguindo o próprio funeral, vestindo a sua própria mortalha. Uau, né? Que pesado. E aí o Jung vem em cima, e eu acho que é até uma coisa que é previsível para
os anos 2030, né, que a grande parte vai ser, acho que assim, vai ser muito, essas doenças assim, elas vão estar muito mais relacionadas às doenças mentais, emocionais. Até o Jung já falava, né, que a neurose da nossa época resulta de falta de sentimento de suas vidas vazias. Uau, né? que coisa. E o quanto que a gente precisa de ter esse apoio, de você se sentir amado, e eu acho que assim, de profissionais da área de psicologia, né? Então, voltando à angústia, culpa, a gente tem ressentimentos, raiva, tragédias e transtornos emocionais, né? E tem um que até a gente coloca que eu coloquei no livro, Albert Schweitzer. Ele é um médico, teólogo, filósofo, e foi Nobel da Paz em 1952. Sim, um missionário. E que ele fala que assim, a tragédia não é quando você morre, né? A tragédia é aquilo que morre dentro de você enquanto você ainda está vivo. Que forte. Então eu acho que e eu acho que é muito disso que assim, falando desses dados científicos, falando sobre um pouco de estresse, falando desse cativeiro, eu acho que assim, até uma maneira de até restaurar a nossa parte. O médico acaba sendo muito cético, né? E eu lembro que até se você me permite, eu queria só ler para a gente encerrar essa etapa, né? Em relação que a gente está falando da parte médica, eu terminei o capítulo, a gente termina assim, às vésperas de sua morte, o ensaísta Anatoly Broyard apontou o caminho da redenção do exercício da medicina como sacerdócio. Ele diz: eu não tomaria muito tempo de meu médico. Desejaria apenas que matutasse sobre a minha situação, talvez uns 5 minutos. Que por uma vez me franqueasse a mente por inteiro. Que por um breve tempo se vinculasse comigo, esquadrinhando-me a alma tão bem como o meu corpo, para então entender o meu mal. Pois cada indivíduo adoece à sua maneira. Assim como me pede exames de sangue dos ossos e de meu corpo, desejaria que o meu médico me examinasse, considerando o meu espírito, tanto quanto a minha próstata. Sem um reconhecimento desses, não sou mais do que uma doença. Assim, acho que esse é a ideia, o desejo, né, de que a gente saia um pouco desse pedestal, né, muitas vezes assim, uma prepotência. Eu acho que assim, se você não conseguir enxergar, né, um paciente dessa forma, e vai em todos os seus relacionamentos. Como gente, olhando nos olhos dele, você não precisa ser a dor dele. Especialista de urologia, cardiologia, você precisa ser especialista em gente. Que precioso. E algum tempo atrás, acho que 1 mês e pouco atrás, eu precisei falar num congresso do Instituto Gartrell de Saúde Mental, um congresso cristão. E eu consultei alguns profissionais da saúde, perguntando a cada um deles como estava sendo esse tempo de quarentena e qual o impacto disso sobre a sua própria vida. E vários amigos fizeram declarações muito preciosas, mas a mais forte foi do Sérgio Paulo, que ele gravou para mim e eu usei durante a palestra, porque ele organiza UTIs em vários hospitais e trabalhou muito neste tempo. E ele contou o impacto que ele sofreu durante esse tempo. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Então, acho que foi um momento atípico, né, para todo mundo, né? E naquele momento que começou, foi aquele impacto do início, né? Ninguém sabia do que se tratava, da maneira de você conduzir os casos. Em relação ao UTI, os pacientes acabavam dependendo muito dos hospitais, né? Tipo,
o nível dos hospitais, eles chegavam em condições melhores ou não. Então a gente teve um início assim muito tumultuado, onde os pacientes chegavam com mais de 70% de comprometimento respiratório e a evolução para óbito era muito alta nos primeiros dias, até todo mundo ir se ajustando, né? Foi uma época difícil em todos os sentidos, né? Tipo, de mentiras, de falta de informação, enfim, nem vamos levar isso no mérito da questão aqui. Mas foi uma maneira assim muito agressiva, porque mudou toda a rotina do hospital, então não eram todos os profissionais, né? Não são todos os lugares que você tem capelania, ou psicologia 24 horas, um acesso com a família. E mesmo nós tivemos que ficar fora Sim. da maior parte dos hospitais, por causa do perigo da contaminação e economia de insumos também. E foi muito intenso, né? Porque assim, foi um abalo muito grande, porque assim, você tinha os pacientes, eles entravam numa UTI, você não sabia se ia sair vivo, a família não tinha mais contato, né? Isso foram em todos os hospitais, a família não tinha contato com o paciente, e aí o contato era só por telefone, e como teve um número de óbitos muito alto, principalmente no começo, então assim, as pessoas não poderiam, a família não poderia ter acesso ao corpo, né? Então você tinha que tirar uma fotografia, né? Tipo, o pessoal da área da enfermagem, físico e tal, tinha que tirar uma foto só com o rosto da pessoa fechado num saco plástico, né? E você depois mostrar para a família. Então assim, foram momentos assim super tristes, né? De você e geralmente no início a família, várias pessoas estavam contaminadas, então assim todo aquele aparato, distância total, assim teve alguns, né, momentos que me chocaram, né? Um dos assim, quando eu fui falar com uma esposa que o marido tinha falecido e ela estava contaminada, o filho contaminado, assim, ela chorando, assim, o filho não se despediu. Ela pondo a identidade, passando álcool na mão para não passar para a gente, pondo a identidade dele num saquinho para a gente fazer lá a parte do atestado. Então, assim, sabe, se você não podia abraçar, foi um momento de chorar junto, você chegava em casa Esgotado, claro. Teve dia que teve assim uma ocasião que assim, já eram mais de idade, mas assim, o pai e a mãe faleceram no mesmo dia, né? A filha estava internada na enfermaria, num outro serviço, o filho em outro. Então assim, foi um momento assim de você lidar com isso, né? Tipo, lidar com a dor, né? Muitos filhos pequenos, assim, acho que vai ser mais complicado como vai ser essa despedida, né? Tipo, seu pai saiu de casa e nunca mais voltou, né? Então eu acho que, assim, sem dizer a intensidade, o trabalho, a cobrança, né? Eu acho que a gente até depois vai dar uma sequência nisso, assim, hoje os ambientes, né? Tipo, corporativos, todas as dificuldades, né? Tudo que... Mas, assim, eu acho que a grande maioria, né? Eu acho que fez... dentro até dessa parte até de competência do que a gente já falou, todo mundo participou, né, de forma bem intensa, né? Então, mas assim foram momentos assim da parte emocional muito difícil, sem dizer o receio, o medo de você chegar em casa, estar contaminar para a família. Então tiveram muito vários detalhes. O Ministério da Capelania, nestes meses de quarentena, foi voltado ao profissional da saúde. Nós não podíamos visitar em muitos hospitais onde nós temos capelania, na maior parte deles, não podíamos ter acesso aos leitos para evitar nos contaminarmos ou levarmos contaminação ou levarmos de um paciente para o outro. Então, nós nos ativemos ao cuidado do profissional da saúde, com música, com aconselhamento, com devocionais diárias nos hospitais, e foi um trabalho muito importante
importante, porque até no Dia da Criança, nós, em alguns dos hospitais, demos um cartão para o filho do profissional da saúde, para o filho do médico, principalmente da enfermeira, mostrando, ó, o seu pai ou a sua mãe são super-heróis, eles estão cuidando de nós. E para mexer com a família também, porque a família dos profissionais foi muito afetada, né? Então, como precisam de cuidados também de saúde mental e espiritual também. Muito bom. Deixa eu só ler para vocês aqui 2 participações do Nadir Carvalho, diz assim: parabéns, Eleni, e todos os capelães por esse dia da gentileza, pelo trabalho, cuidado e perseverança na missão divina na Terra. A Daniela Amorim Rodrigues Coelho diz assim: quantos ensinamentos preciosos, um bálsamo para as nossas almas. Estou amando o programa de hoje. Deus abençoe vocês. Eu queria... posso? Pode, claro, deve. Eu acho assim, só para a gente fechar esse raciocínio, né, em relação à parte de espiritualidade, assim... Eu vi recente o Ed falando sobre a diferença entre o reino dos homens e o reino de Deus, né? Então eu acho que talvez pudesse ser o exercício assim, que você vai imaginar o que poderia ser diferente, né? Quem que é o meu herói? Quem que me inspira, né? E aí você vai na pessoa de Jesus, né? Tipo, o que ele fez, né? Então assim, se a gente for comparar o reino de Deus, né, que assim é um reino de amor, que é um reino que ele é outra dimensão, ele transcende, né? E nessa época assim também li muito Pondé, Karnal, enfim, tem várias citações assim, a delicadeza, a sofisticação da alma, o amor ao detalhe, de você querer entender as pessoas, são atributos de poucas pessoas, né? Tem sou fã, né? Marisa Allen, uma psicóloga, e ela fala assim, alma boa, né? E se a gente for ver assim o que a gente está vivenciando no mundo, né, paralelo, seria assim o que o Karnal fala sobre o solipsismo voyeurístico, né? Que é você envolvido em si e observando a si, né? Então hoje ele fala no livro O Dilema do Porco Espinho. Então assim, hoje assim, a diferença, né? Tipo, o reino de Deus você transborda o amor, né? E no reino do homem assim, essa é o meu umbigo, né? A minha vida, tudo é para mim em si. E você vê hoje todos os setores da sociedade, política, enfim. Uma amiga minha usa um termo diferente para isso. Ela chama de umbigolatria. Karnal é mais chique, né? Voyeur. A outra coisa do reino de Deus seria assim uma doação sacrificial, né? Eu acho que esse trabalho de ministério que você exerce há muito tempo é um exemplo disso. E o outro mundo é a tirania, né? Hoje, como eu já falei assim, os nossos sonhos estão sendo sepultados, né? Hoje o ambiente, muitas vezes, nas empresas tem sido tóxico, né? Não é nada contra você ter um lucro, né? O problema se torna quando assim, existe uma imoralidade nisso tudo. Né? Uma obsessão. Né? Né? Então hoje é muito comum as pessoas serem ofendidas, serem deprimidas na frente das pessoas, usam você assim como uma cobaia, né? E faz com que uma mentira ela vai sendo contada tantas vezes que vai se tornando verdade. Né? A diferença de Jesus, né? Eu acho que é o reino da cooperação. Hoje a gente tem um reino paralelo de competição. Pondé também cita num livro que ele cita uma visão de Darwin, não sei, nosso tempo, que é assim, uma dança de sonâmbulos, né, tipo que se devoram uns aos outros. Então essa é a sensação às vezes em alguns ambientes de trabalho da sociedade. E por fim, eu acho que o exemplo de Jesus, né, sim, eu acho que ele morre para constranger por amor. Né? E o
o mundo paralelo ele mata pelo poder. Né? Você pega um exemplo da peça de Shakespeare, aquela Macbeth, que a esposa dele, a Lady Macbeth, instiga-o para ele poder assumir o poder, até que ele mata o rei da Escócia, o Duncan, e vai matando todas as pessoas que fazem parte do caminho dele. Tudo isso, e assim, aí a peça toda ele vai dialogando com todos esses fantasmas que ele acabou matando. Que coisa. Então, acho que assim, é um pouco dessa mensagem de diferente, né? Que eu acho que, assim, que a gente poderia concluir, pelo menos essa parte. Não sei se a gente vai ter mais tempo, mas assim, eu queria mostrar essa experiência que eu tenho vivido um pouco e a maneira com que eu tenho crido. Fala um pouquinho agora sobre quem sustenta a sua vida. Porque nós vimos que não é fácil o trabalho do médico, o desgaste que todos nós passamos. E na área médica existe uma competição, talvez escondida do público em geral, mas é uma competição feroz também. Então, quem sustenta a sua vida? Hoje, quando eu estava saindo de casa, minha filha falou assim: pai, Deus é sustentação, né? Então, não é prevenção, é sustentação. Eu acho que assim, Eleni, hoje a gente são várias fases que você passa, você vai amadurecendo. Acho que hoje uma visão hoje, tipo, você pega Rubem Alves, Dostoiévski, né? Eles falam assim que as pessoas elas não estão em busca de Deus, elas querem milagre, né? Então hoje, com essa teologia da prosperidade, né? Hoje assim, hoje Deus se tornou um commodity. Então acho que assim, eu tenho passado também por muitas lutas, com quebras de ciclo, né? Assim, se não bastasse assim de você, depois de tudo isso, olha, agora você, muito obrigado, você está despedido, né? Então, assim, são fases que a gente precisa aprender. E, por incrível que pareça, assim, você tem até no livro, até do que o Pondé fala, assim, ele pega dois exemplos que até você falou de Davi, que ele fala assim, que Davi, na Bíblia, ele foi assim, ele era o predileto de Deus, né? Acho que pela humildade, né? E ele fala sobre Jó, né? E ele fala assim, que Jó não negociava com Deus, né? Não trocava coisas, né? Simplesmente assim, a tua graça me basta. A beleza do sagrado. Eu acho que hoje assim tem sido uma experiência difícil, né? Eu acho que é um momento, essa tipo de quem sustentar, né? Eu acho que cada um, a gente passa por várias fases de parte espiritual, pessoal, profissional. E hoje, assim, é difícil, mas eu diria para você, assim, eu estou tentando, né, procurar ver a beleza na graça de Deus, nada em troca, né, e querer estar recolhido no meu ponto. E assim, eu acho que existe que a gente comparou os mundos, né? Hoje você tem distúrbios de caráter, você tem soberba, mesmo nessa época da pandemia, você fala, nossa, as pessoas vão mudar. Você participa de grupo, assim, não mudou, né? Que assim, todo mundo passava um mês, todo mundo queria se achar o especialista, né? Tipo, já tinha super mega especialista em Covid. Então, assim, eu acho que a única maneira desse entendimento, assim, eu acho que é a transformação das pessoas, eu acho que é o encontro com Deus, é aquilo que eu dei o exemplo dos meus avós maternos, né? Tipo, quando você não contou isso? Não contei. Conta agora, gente. Os meus avós maternos vieram fugidos da Armênia pelo genocídio turco, né? E que meus avós, assim, meu avô, ele chegou a ver a casas pegando fogo com os pais dentro. E quando vieram com muita dificuldade, com financeira, com tudo, meu pai foi o 5º filho, e eles construíram uma casinha e tinha uma loja, e um dia eles voltando da igreja, estava tudo em chamas, né? E a minha avó falou, né, tipo,
esse relato, né? Tipo, Deus deu e Deus permitiu que tirasse, né? E assim, mesmo com todo esse sofrimento, né? Mesmo com vindo de um genocídio, foi uma família assim que só transmitiu amor, né? Nunca rancor, a raiva, vingança, né? Aquela coisa que ficou corroendo o coração. E eu também te falei, só para terminar, se temos tempo, também uma experiência muito do meu avô materno. Ele era padre na época entre 1920 para 30, e ele estava muito infeliz, muito insatisfeito. Aí um dia ele acabou indo num velório e chegou, estava assim, as pessoas cantando, as pessoas em paz e tranquilas. Ele trouxe uma mensagem e terminou, falou: olha, reverendo, o senhor desculpa, mas assim, acho que o senhor entrou em velório errado, né? Nós somos de uma outra denominação, acho que a sua é a outra. E aí ele foi na outra, assim, viu, estava aquele desespero, aquela balbúrdia. E foi um dos momentos que ele fala, e acabou depois se tornando até pastor da primeira igreja batista de São Paulo. Até tenho Pinheiro no sobrenome, que é dele, do Emílio José Pinheiro. Então, assim, também sempre sofreu muito, padeceu, mas assim, sempre em busca de encerrar ciclo, buscando essa paz, né? Tipo, entender qual que é o sentido da minha vida, o propósito da minha vida, né? Então, assim, foram pessoas que não é porque estavam vinculados a algum cargo, uma profissão X, mas foram em busca de ter essa paz interior. Acho que são exemplos familiares que também marcaram muito toda a nossa família. Imagino, que precioso, que história tremenda, né? de vida, um impacto tremendo que Deus teve na vida destes queridos seus e que lhes deram alento, né? Forças para viver de uma maneira nova e diferente. Quero deixar para você 2 minutos antes da gente acabar o nosso programa, mas eu gostaria de ler antes um trechinho do Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Depois ele continua mais à frente: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. E no final do Salmo 91 Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Interessante porque ele mostra aqui que o descanso em Deus traz também longevidade. Não diz que nós não vamos passar por adversidade, por perseguições, por perdas e sofrimentos, mas diz que nós estamos amparados no Senhor. Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio, e nós podemos descansar nele. E isso é um santo remédio para o coração. coração. E para a mente, né? Exatamente. Cuida do coração físico e espiritual também. É esse Deus que, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, falhamos de tantas maneiras e não temos como nos auto-aperfeiçoar. Mas quando nós admitimos a nossa fraqueza e nos humilhamos diante do Senhor, sabendo que Cristo é Deus que se fez gente como a gente e veio ao nosso encontro para morrer numa cruz no nosso lugar, pagar pelo nosso pecado. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E quando nós cremos nele, quando nós confiamos as nossas vidas nas mãos dele, ele nos dá vida, ele nos dá paz, ele nos dá segurança, mesmo passando pelos vales áridos da vida.
e Ele nos dá a certeza de uma vida eterna também. E isso nos traz segurança, estabilidade emocional, né? Nós temos em quem nos apegar, quem sustenta a nossa vida, e isso interfere em toda a saúde física também. Sérgio, você tem 2 minutinhos para dar uma palavrinha e desde já quero começar a agradecer. Este é o Dr. Sérgio Paulo Derto-Rossian, muito querido amigo, cardiologista, também médico do esporte e também intensivista. Ele não só trabalha em UTIs, mas organiza UTIs para vários hospitais. E nós estamos conversando hoje sobre essa medicina, né, para o coração físico e o espiritual também. Então, Eleni, eu acho que eu mais uma vez agradeço, né? Eu acho que assim é sempre um privilégio estar junto, né? A gente já tive assim essa honra de participar de alguns congressos de capelania com você, em relação à parte de paliação. Enfim, eu acho que é uma honra. Eu acho que isso me instiga a estudar, a refletir, a aprender, né? Eu acho que assim, muito nesses últimos dias eu tenho aprendido com isso tudo. Eu sinto um privilégio. Eu acho que assim, dentro até do que você falou e do que a gente estava comentando sobre o coração e a espiritualidade, né? Eu acho que talvez assim, tentar trazer para o nosso coração, né, essa experiência de Jesus, do reino de Deus, né, assim, de como se comportar. Assim, nós não estamos preocupados somente assim ter uma maior sobrevida, né? Mas assim, a gente tem que ter, nossa vida precisa ter significado, né? Como Jung fala, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter propósito. Então eu acho que assim, eu acho que é essa transformação, né? Eu acho que essa transformação que Deus nos permite essa visão, né? Tipo transcendental, né? Você esperar em Deus, e você ter essa segurança, né? Eu acho que assim, a gente vai amadurecendo, como eu estava te falando sobre a graça, sobre a humildade. Então assim, eu acho que é uma experiência assim de vida. Eu acho que todos hoje, até num momento de pandemia, estão passando. Acho que assim, essa visão de tudo que nos corrói, né? Essa doença, não é só falar do colesterol, mas eu preciso falar da raiva, do rancor, da angústia, desse cativeiro, né? Do que está te asfixiando. Eu acho que assim, hoje você tem profissionais que te acolhem. Eu acho que assim, hoje as pessoas estão muito precisando assim de um auxílio psicológico, auxílio espiritual. E eu acho que esse momento, esse espaço que a igreja está permitindo, que você está permitindo, assim, de instruir, de passar essa visão, tanto baseado em medicina, baseado em evidências sobre dados científicos, como também esse abraço, né? Assim, quanto você não sentiu falta de um abraço, de uma palavra idônea, de um acalento nesse momento assim de distanciamento, né? De um momento de tão político, tão insano, e quantas você precisava de alguém para te abraçar, para te falar alguma coisa de amor, de carinho. Então é isso, acho que é uma experiência, estou muito feliz de ter participado, é um assunto que eu gosto muito e muito ainda para aprender, e obrigado pela oportunidade. Espero que vocês que assistiram e que vão assistir possam ter sido muito útil e precioso para vocês. Muito obrigada mesmo, com certeza foi. E eu quero deixar para vocês um versículo, um convite de Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Como é importante a gente ser abraçado, acolhido pelo Senhor e saber que nós podemos chegar até Ele, chorar no seu colo e contar com o seu abraço, com o seu consolo, que nos traz vida, que nos renova, que restaura as nossas almas e corações também. Eu quero convidar você a fazer o curso de capelania hospitalar. Entre lá no nosso site
capelanianasaude.org.br e se inscreva. Você pode começar a qualquer hora, vale a pena, porque você vai estar preparado para cuidar da alma, cuidar do coração espiritual de muitas pessoas que estão clamando por isso. Deus abençoe você. Até a próxima semana, se Deus quiser. Conto com você aqui comigo de novo. Até mais. Tchau, tchau.